Ele disse que não queria uma namorada grávida. 5 anos depois, ele entrou em um evento de gala e deu de cara com 3 meninas idênticas a ele. Era fim de tarde em São Paulo e a cidade, vista pelas paredes de vidro do headquarter da Hastings Tech, na Avenida Faria Lima, pulsava com luzes de neon. Mas dentro do escritório minimalista e elegante no 34º andar, o ar era frio e parado. Alice estava perto da janela, as mãos tremendo levemente enquanto segurava um pequeno pedaço de papel dobrado. Sua respiração falhou ao olhar para Leonardo Leo Hastings, um homem que um dia sussurrou sonhos em seu ouvido e agora a encarava como se ela fosse uma estranha. Ele era tudo o que as revistas diziam: polido, poderoso, devastadoramente bonito, com olhos azuis penetrantes e cabelo loiro. Mas naquela noite ele parecia distante, gélido. "Eu estou grávida", ela finalmente disse, sua voz suave, mas firme, embora seu estômago estivesse em pânico. Léo não reagiu de imediato. Ele se recostou na cadeira, a mandíbula tensa. O silêncio dele era mais alto do que qualquer grito. "De quanto tempo?" ele perguntou, após uma longa pausa. Sua voz era baixa e medida, como se estivesse discutindo perdas trimestrais e não as vidas que eles haviam criado. 11 semanas são gêmeas triplas, ela disse. A palavra triplas pareceu mudar algo no ar. Ele piscou uma vez, depois exalou lentamente, pressionando os dedos contra a têmpora, como se fosse uma negociação fracassada. "Isso não pode estar acontecendo", ele murmurou. Então, mais alto, mais firme: "Alice, eu não estou pronto para isso. Eu não sou esse tipo de homem. Você sabe quem eu sou." Ela o olhou, os olhos ardendo. "Pensei que soubesse." Ele se levantou abruptamente e caminhou até o bar no canto da sala. Serviu-se de uma bebida. Não ofereceu a ela. Bebeu em silêncio por alguns segundos antes de se virar para encará-la novamente. "Posso te dar dinheiro, o que você precisar, mas eu não posso fazer parte disso. Eu tenho minha empresa, minha vida. Isso não faz parte do plano." Alice sentiu seu coração se abrir lenta e cruelmente. "Eles não são um plano, Léo, são pessoas, nossos filhos." "Não", ele disse firmemente. "Eles são sua responsabilidade. Eu nunca pedi por isso." Ele pegou uma folha de cheque, rabiscou algo rapidamente, rasgou a folha e a colocou na beira de sua mesa, sem sequer olhar para ela. "Isso deve cobrir o que você precisar, médicos, o que for." Ela encarou o papel, mas não o tocou. O valor não importava. Ele poderia ter oferecido R$1 milhão e teria sido a mesma coisa. O que ela precisava, ele tinha acabado de arrancar, com uma frase. "Eu não quero seu dinheiro", ela disse calmamente. "Eu queria sua honestidade, seu apoio, sua decência." "Você vai ficar bem", ele disse, já se virando. "Você é forte, você não precisa de mim." Sua voz falhou enquanto ela sussurrava. "Você tem razão, não preciso." Sem outra palavra, ela saiu, segurando a imagem do ultrassom contra o peito como um escudo. A recepcionista não olhou para cima enquanto ela passava. A descida de elevador pareceu uma queda livre. Assim que as portas se fecharam, Alice limpou uma lágrima do rosto e sussurrou para as 3 vidas dentro dela: "Eu protejo vocês, eu prometo." E embora seu mundo tivesse acabado de se despedaçar, algo dentro dela começou a brilhar, frágil, mas feroz. O inverno chegou cedo naquele ano em São Paulo. O vento frio rasgava as ruas do Morro do Querosene como um aviso, sussurrando em cada fresta que a vida não seria fácil. Alice se viu morando em um apartamento apertado, em um sobrado caindo aos pedaços, muito longe do mundo glamouroso em que costumava flutuar quando Léo estava ao seu lado.
O chão rangia a cada passo, as janelas mal impediam a entrada do frio, e o encanamento chiava como se a odiasse, mas era dela. O aluguel atrasava mais vezes do que não, e a vizinha de cima tocava funk alto o suficiente para acordar os mortos, mas pelo menos ninguém podia mandá-la sair. Ainda não. Ela estava trabalhando em 2 empregos, às vezes 3, quando conseguia ficar em pé, tempo suficiente. Suas manhãs começavam em uma padaria na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, onde servia café a pedreiros e funcionários públicos que mal notavam sua barriga crescendo. Suas noites eram passadas limpando salas de aula em uma escola local, arrastando um esfregão por corredores iluminados por fluorescentes até suas costas gritarem. Nos fins de semana, ela fazia bicos, dobrar roupa para senhoras idosas, organizar armários, até costurar cortinas para vizinhos, quando descobriam que ela tinha jeito para isso. Cada centavo importava, mas nunca era suficiente. As contas do hospital estavam aumentando. Os médicos a avisaram que carregar trigêmeas significava alto risco, para os bebês e para ela. A frase repouso absoluto vinha à tona frequentemente, mas ela não podia pagar o repouso. Não havia parceiro para ajudar, nem família para apoiar. Seus pais a haviam renegado depois que ela se recusou a dizer quem era o pai. Não te criamos para ser irresponsável, sua mãe havia estalado durante a última ligação. Se você quer fazer sua cama, deite-se nela sozinha. E assim ela fez, sozinha. Algumas noites, Alice deitava no colchão afundado em seu quarto minúsculo, as mãos pressionadas contra o estômago, sussurrando para os 3 corações que cresciam dentro dela. Ela lhes deu nomes antes mesmo de ver seus rostos: Esperança, Lívia e Marina. Ela falava com elas como se já estivessem ali, prometendo que estariam seguras, que ela não falharia. Ela lhes contava histórias, lia-lhes livros infantis antigos da biblioteca e cantava suavemente, mesmo quando as lágrimas ensopavam seu travesseiro. Houve momentos em que ela esteve perto de desistir. A noite em que suas pernas falharam na plataforma do metrô e ninguém a ajudou. A vez em que desmaiou no banheiro da lanchonete por exaustão e teve que se levantar usando a pia. O inverno em que seu aquecedor foi desligado por 3 dias e ela se encolheu sob 4 camadas de cobertores, rezando para que seu corpo pudesse manter os bebês aquecidos. Mas toda vez que ela batia nessa parede, algo invisível a impulsionava para frente. Um movimento na barriga, um chute minúsculo, um lembrete de que ela não estava sozinha. Sua médica a alertou durante o 7º mês. Você precisa desacelerar. Uma queda errada e todas as 3 podem estar em perigo. Alice assentiu, mas voltou ao trabalho no dia seguinte de qualquer maneira. Desistir não era uma opção. Ela escreveu seu plano de parto em um caderno espiral, e embora fosse curto em detalhes, sem família, sem marido, ninguém esperando no corredor, ela se agarrou a ele como uma tábua de salvação. E então, nas primeiras horas de uma terça-feira chuvosa, sua bolsa estourou enquanto voltava do turno da noite. Ela estava encharcada, mancando, segurando a barriga e ofegando, sozinha em uma rua quase vazia. Um táxi que passava a viu e parou. Ela não conseguia nem falar de tanta dor, apenas apontou para a barriga. O motorista a levou às pressas para a emergência, gritando por enfermeiras enquanto a levavam para dentro. As horas seguintes foram um borrão de luzes, dor e pânico. Mas às 5h46 da manhã, após uma cesariana de emergência extenuante, a sala ficou quieta. Depois se encheu com 3 choros agudos e sobrepostos. Esperança veio primeiro, depois Lívia, depois Marina. Elas eram minúsculas, incrivelmente pequenas.
cada uma enrolada em um cobertor rosa, olhos fechados, mas rostos pacíficos. Uma enfermeira sussurrou: "Trigêmeas, e são fortes." Alice ficou imóvel, lágrimas rolando por seu rosto. Ela estava fraca, costurada e inchada, cada parte de seu corpo doendo. Mas naquele momento ela nunca se sentiu tão viva. O hospital a deixou segurá-las, apenas por 1 minuto cada, antes de serem levadas para a UTI neonatal. Mas foi o suficiente. Ela tinha visto seus rostos. 3 meninas com olhos azuis como lagos congelados e tufos de cabelo loiro macio. Elas se pareciam com Léo, dolorosamente, inconfundivelmente com ele. Mas elas eram dela, elas eram sua razão. Ela passou as semanas seguintes em recuperação, mal conseguindo andar, mas determinada a alimentar e visitar os bebês a cada 3 horas. Ela aprendeu a segurar 2 de uma vez enquanto alimentava a terceira com a mamadeira. Ela aprendeu a ler seus choros, sua respiração, o ritmo do sono. Ela sorria através da exaustão e beijava cada testa, sussurrando promessas que morreria para cumprir. Alice não tinha mais economias e as contas do hospital eram esmagadoras, mas ela se recusou a pedir ajuda. Todos os dias ela ficava mais forte. A cada hora, as meninas ganhavam peso. E 1 mês depois, todas as 3 receberam alta, juntas. Ela empurrou o carrinho delas pela rua com braços trêmulos e um coração desafiador. Sem pai, sem família, sem rede de segurança. Mas ela as tinha. Ela tinha 3 razões para lutar e um fogo dentro dela que ninguém podia extinguir. Ao dobrarem a esquina de sua rua, o sol rompeu as nuvens pela primeira vez em semanas. Alice sorriu para ele. Não era vitória ainda, mas era o começo. O primeiro ano foi de sobrevivência. Alice mal se lembrava da passagem das estações, apenas do ritmo das mamadas, das fraldas e das noites sem dormir. Cada dia se fundia ao próximo, medido não por horas, mas por choros e coos, por mamadeiras e canções de ninar. Pelo peso de 3 corpos minúsculos dependendo inteiramente dela. Seu apartamento era muito pequeno, muito frio no inverno, muito quente no verão e cheio do barulho constante da vida. Não o tipo pacífico, mas o belo caos da infância vezes 3. Mas mesmo através da exaustão, ela encontrou momentos de quietude. Quando as 3 meninas estavam dormindo, seus peitos subindo e descendo em uníssono, Alice sentava no chão, encostava as costas no berço e se permitia respirar. Às vezes ela chorava, não de tristeza, mas porque o amor que sentia por elas era grande demais para seu peito. Ela rapidamente descobriu que criar 3 filhas sozinha não era apenas emocionalmente avassalador, mas, logisticamente, um pesadelo. Até ir ao supermercado exigia planejamento, paciência e 3 conjuntos de tudo: fraldas, fórmula, roupas, meias, que constantemente desapareciam na lavagem. Ela aprendeu a carregar 2 bebês em slings amarrados no peito e nas costas, com um no carrinho. Ela aprendeu a alimentá-las simultaneamente, a fazê-las arrotar em turnos e a dormir em intervalos de 10 minutos, como um soldado em vigília. Ela não tinha em quem se apoiar, nenhum parceiro para passar o bebê que chorava às 3 da manhã, nenhum avô batendo na porta com travessas de comida. Mas ela tinha outra coisa, uma vontade inabalável. Foi por volta do 2º ano delas que o mundo começou a notá-las. Estranhos a paravam na rua para se maravilhar com as meninas, 3 anjos de cabelos loiros e olhos azuis que pareciam mais bonecas do que crianças reais. Elas chamavam a atenção onde quer que fossem, e não apenas pela aparência. Esperança era ousada, sempre liderando com curiosidade. Lívia era quieta e observadora,
estudando todos com seus olhos arregalados. Marina era o coração. A que abraçava primeiro. A que chorava quando outra pessoa chorava. A que ria como música. Um dia, no Parque Villa-Lobos, uma mulher abordou Alice enquanto as meninas brincavam perto do tanque de areia. Ela se apresentou como estilista de catálogos infantis e perguntou se Alice estaria aberta a deixar as meninas modelarem para uma pequena marca. A princípio, Alice recusou. Ela não queria que elas fossem expostas a nada artificial, não queria que fossem tratadas como pequenos adereços. Mas depois que o aluguel subiu novamente e ela quase ficou sem dinheiro para a fórmula, ela ligou de volta para a mulher. A sessão de fotos foi simples, iluminação suave, cenários em tons pastéis, vestidinhos. Alice observou atentamente o tempo todo, nunca perdendo as meninas de vista. Mas elas se divertiram, posavam como se fosse uma brincadeira, rindo e brincando com os adereços. A marca adorou os resultados e pediu para agendá-las novamente. Aquele trabalho se transformou em 2, depois 5. O dinheiro ajudou, mas Alice permaneceu cautelosa. Ela manteve controle total sobre o tempo delas e recusou qualquer coisa que parecesse exploradora. Ela recusou ofertas que queriam separar as meninas ou empurrá-las para longas horas de estúdio. Elas teriam uma vida normal, mesmo que seus rostos começassem a aparecer em lookbooks e anúncios de boutiques de roupas infantis. Ao mesmo tempo, Alice começou a costurar novamente. Ela havia aprendido na adolescência com sua avó, que costurava vestidos em uma velha máquina Singer, no interior de Minas Gerais. No início, ela só fazia roupas para as meninas, coisas simples, bonitas, que lhes caíam perfeitamente, porque nenhuma loja vendia 3 vestidos idênticos que também permitissem que cada menina se sentisse única. Outras mães no bairro notaram e começaram a pedir encomendas. Alice costurava à noite, depois que as meninas iam para a cama, às vezes com Esperança aninhada a seus pés, ou Marina roncando suavemente em seu ombro. Ela costurava em silêncio, cercada por uma luz suave de abajur, suas mãos firmes, mesmo quando seu coração não estava. Um dia, um fotógrafo local perguntou se poderia usar os vestidos de Alice em uma sessão de fotos infantil. Alice concordou, e as fotos viralizaram inesperadamente. Sua caixa de entrada de e-mail foi inundada com mensagens de pessoas perguntando onde poderiam comprar as roupas. Ela nem tinha um nome de marca ainda. Ela rapidamente fez um site simples, usando um construtor gratuito, e chamou a linha de 3 pequenas luzes, em homenagem às suas filhas, a única luz que a havia guiado por anos de escuridão. Os pedidos começaram a chegar mais rápido do que ela conseguia atender. Ela comprou tecido a granel de um fornecedor em Brás e converteu metade do apartamento em um estúdio de costura. As meninas brincavam ao redor de seus pés enquanto ela trabalhava e às vezes ela costurava com uma mão enquanto alimentava Marina com a outra. Era um caos, mas era dela. Quando as meninas completaram 4 anos, Alice se mudou para um apartamento um pouco maior, ainda na zona oeste, mas com mais luz solar e um segundo quarto. O modeling de boutique continuou, mas em seus termos. Sua linha de roupas havia crescido constantemente, com influencers e blogs de parentalidade a chamando de a mãe que transformou a dificuldade em estilo. Ela até foi entrevistada para um segmento de notícias local. Quando a repórter lhe perguntou como ela conseguia fazer tudo sozinha, Alice simplesmente sorriu e disse: "Eu não fiz sozinha, eu tinha 3 pequenas razões para continuar. As meninas estavam prosperando. Eram inseparáveis, mas distintas.
Alice as incentivava a desenvolver suas próprias identidades, cores favoritas diferentes, histórias diferentes na hora de dormir, sonhos diferentes. Esperança queria ser veterinária. Lívia gostava de livros sobre o espaço. Marina queria cantar no palco. Alice não sabia como pagaria por esses sonhos, mas estava determinada a dar-lhes tudo o que pudesse. Às vezes, na quietude da noite, ela ainda pensava em Léo, não com amargura, mas com uma espécie de vazio, imaginando se ele tinha mudado, se ele sentiria algo se visse os rostos delas. Ela nunca o procurou. Ela nunca tentou rastreá-lo ou mostrar-lhe o que ele tinha abandonado. Essa parte de sua vida estava fechada, ou assim ela pensava. O que ela não sabia era que a vida não havia terminado de surpreendê-la, que tudo o que ela havia construído a partir das cinzas estava prestes a ser testado. Mas por enquanto ela costurava até tarde, noite adentro. 3 meninas dormindo no corredor, e acreditava pela primeira vez que talvez estivesse finalmente chegando perto da paz. O convite chegou em papel grosso e creme, o tipo de papel que cheirava a dinheiro. As letras douradas brilhavam sob a luz da cozinha enquanto Alice o lia pela 3ª vez. Era um convite para o Gala Mulheres de Negócios de São Paulo, um prestigiado evento anual repleto de investidores, ícones da moda e empreendedores de elite. Ela nunca tinha sido convidada para algo assim antes, nem de longe. Quando o abriu pela primeira vez, pensou que devia ser um erro. Mas a nota interna era endereçada a ela diretamente, elogiando o recente sucesso de 3 pequenas luzes e solicitando sua presença como convidada de honra entre outras estrelas em ascensão nos negócios. Por um longo tempo, ela ficou ali, segurando-o, seu coração batendo em ritmos estranhos. Ela não tinha certeza se devia ir. Havia uma voz nela, quieta, mas aguda, que sussurrava que ela não pertencia a salas como aquela. Essa voz soava muito parecida com a velha Alice, a que estava sozinha do lado de fora do hospital 5 anos atrás, com 3 recém-nascidos e nada além de um passe de ônibus. Mas as meninas haviam mudado isso. Seu trabalho havia mudado isso. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava construindo algo. Ela tinha funcionários, clientes, uma marca que as pessoas reconheciam. E se quisesse expandi-la ainda mais, tinha que entrar nas mesmas salas que um dia temeu. Então ela disse, sim. A noite do gala chegou em uma agitação de caos. As meninas estavam mais animadas do que ela, girando ao redor dela na sala de estar, enquanto ela se vestia. Ela usava um vestido azul meia-noite que havia desenhado ela mesma. Elegante, atemporal, simples. Seu cabelo estava penteado em ondas suaves e, pela primeira vez, ela se permitiu parecer que pertencia ao luxo. Esperança ofegou e disse que ela parecia uma rainha. Lívia perguntou se ela estava nervosa. Marina insistiu para que ela levasse uma de suas pulseiras da amizade, apenas no caso de você sentir muita falta de nós. Ela amarrou-a no pulso de Alice com solenidade. Alice as deixou com sua vizinha de confiança e entrou no carro alugado, o coração acelerado enquanto a Skyline entrava em vista. O evento foi realizado em um local com paredes de vidro no bairro do Itaim Bibi, com lustres como estrelas cadentes e garçons oferecendo champanhe no momento em que os convidados entravam. Ela atravessou a entrada como alguém que cruza para uma vida diferente, incerta se era bem-vinda, mas determinada a não recuar. Por um tempo, ela se misturou em silêncio. As pessoas se apresentavam, faziam perguntas educadas, elogiavam sua linha, perguntavam sobre suas filhas, depois se afastavam para alguém mais poderoso.
Ela sorriu durante tudo isso, grata, mas também cautelosa. A sala estava cheia de pessoas que sempre viveram acima das nuvens e, embora ela usasse o vestido de alguém que pertencia, ainda sentia o peso do chão sob seus pés. Ela estava perto de um bar com tampo de mármore, saboreando água com gás, quando ouviu a voz dele. Veio do outro lado da sala, inconfundível. Mais grave agora, talvez mais desgastada, mas ainda a mesma. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela se virou lentamente. Lá estava ele, Léo Hastings. Ele estava conversando com alguém em um terno preto elegante, com uma bebida na mão. Seu cabelo loiro ainda impecavelmente arrumado, sua postura tão confiante e intocada por consequências quanto ela se lembrava. Mas o tempo havia gravado algumas mudanças. Havia linhas ao redor de seus olhos agora e algo mais pesado em sua expressão quando ele não estava falando. No momento em que ele se virou e a viu, o copo em sua mão parou, no meio do caminho até os lábios. Por um segundo, o mundo borrou. Então seus olhos caíram e ela viu. Confusão, descrença, reconhecimento, tudo colidindo com ele como um acidente de carro silencioso. Seu olhar baixou para a pulseira da amizade em seu pulso, depois voltou para o rosto dela. Ela sustentou o olhar dele com calma silenciosa. Ela havia imaginado este momento mais vezes do que podia contar, e agora que era real, parecia estranhamente controlado. Ela não era mais a garota implorando para que ele a visse. Ela não lhe devia nada. Antes que ele pudesse se mover em direção a ela, um novo som cortou o ar. Pequenos passos. 3 meninas estavam na entrada, vestidas com vestidos creme idênticos, seus cabelos encaracolados, seus olhos azuis brilhantes. Alice congelou. Ela não as tinha trazido. A vizinha tinha sido convidada para o evento paralelo familiar do Gala, no andar de cima, um recurso para mulheres de negócios que também eram mães. Aparentemente, as meninas tinham ficado entediadas e insistiram em encontrar a mãe. A segurança deve tê-las deixado entrar com a babá, reconhecendo o nome de Alice na lista de convidados. Léo se virou e as viu. No momento em que seus olhos pousaram nas meninas, algo dentro dele se abriu. Sua mandíbula se apertou. Ele deu um passo inconsciente para a frente. A semelhança era inegável. Atingiu-o como um soco. Os olhos delas, os olhos dele, o formato de suas bocas, o cabelo delas, suas expressões. 3 espelhos perfeitos de um rosto que ele via todos os dias em seu próprio reflexo. Esperança o notou primeiro. Ela puxou o vestido de Alice. Mamãe, quem é aquele homem olhando para nós? A garganta de Alice se apertou. Ela não respondeu imediatamente. Ela se abaixou e gentilmente pegou as mãos de suas filhas. Léo deu outro passo, mais lento desta vez. Ele não estava sorrindo. Seu rosto estava pálido, atordoado, quase assombrado. Ele abriu a boca para falar, depois a fechou. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez nos 5 anos desde que ela o vira, ele parecia perdido. Alice, ele finalmente disse, sua voz rouca. Ela não respondeu, ainda não. Ao redor deles, o Gala continuava, convidados rindo, música aumentando, taças de cristal tilintando. Mas naquele momento, a sala se estreitou para o espaço entre o homem que havia abandonado seus filhos e a mulher que os havia criado sem ele. Léo olhou para as meninas, depois para ela novamente. Seus lábios se abriram, mas o que quer que ele pretendesse dizer ficou preso em sua garganta. Alice permaneceu alta, o peso suave de suas filhas a ancorando. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu pequena na presença dele. Ela sentiu poder, não o tipo que vinha de dinheiro ou fama,
mas o tipo nascido da dor, da resiliência e do amor, multiplicado por 3. E Léo, apesar de todo o seu sucesso, parecia um homem vendo um milagre que ele não havia merecido. Ela se virou para as meninas e sorriu. Vamos, amores, vamos conhecer as pessoas que sabem o que é trabalho de verdade. Então ela passou por ele sem outro olhar, suas filhas ao seu lado, deixando-o para trás em um silêncio muito mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Na manhã seguinte ao gala, Alice acordou com uma estranha sensação de peso no ar, do tipo que se agarrava à sua pele como neblina. As meninas ainda dormiam, seus pequenos corpos emaranhados em cobertores, seus rostos pacíficos e intocados pela tempestade que se formava do lado de fora de seu mundo. Alice sentou-se na cozinha com uma xícara de café preto que havia esfriado, olhando para a pulseira em seu pulso, a que Marina havia amarrado antes do evento. Ela não a tinha tirado. Ela sabia que ele a encontraria, podia sentir. Não demorou muito. Ao meio-dia, um e-mail apareceu em sua caixa de entrada, sem linha de assunto, sem introdução, apenas uma pergunta. Elas são minhas? Ela não respondeu. Não imediatamente. Ela passou o resto do dia na loja, costurando em quase silêncio, enquanto sua assistente cuidava da frente. As meninas brincavam na sala dos fundos, com retalhos de tecido e botões, sem saber o quanto a história estava respirando em seus pescoços. Alice não conseguia se concentrar. Suas mãos continuavam escorregando, sua costura irregular. Ela continuava pensando no rosto dele no gala. Não arrogante, nem presunçoso, nem frio. Apenas chocado. Como se alguém tivesse segurado um espelho que ele não sabia que existia. 2 dias se passaram e outra mensagem chegou. Preciso te ver, por favor, apenas conversar. Ela respondeu desta vez. Uma linha. Amanhã, 15 horas, meu estúdio. Sozinho. Quando ele entrou, ela já estava esperando, sentada em um banquinho ao lado de um rack de vestidos de primavera. Ela não se levantou. Ele ficou na porta por alguns segundos, depois se aproximou lentamente, as mãos nos bolsos do casaco, como se não soubesse mais o que fazer com elas. Ele parecia diferente à luz do dia, menos polido, mais humano. Havia olheiras sob seus olhos e ele não tinha se barbeado. Ela se perguntou por um segundo breve e estranho se ele tinha dormido desde aquela noite. Elas são suas, ela disse antes que ele pudesse falar. Sua voz era plana, sem emoção. Todas as 3. Léo soltou um suspiro trêmulo e sentou-se em frente a ela, seus movimentos cautelosos, como se tivesse medo de quebrar o ar entre eles. Eu não tinha ideia, ele disse. Nenhuma suspeita. Se eu tivesse... Você tinha. Ela o interrompeu calmamente. Eu disse que estava grávida, eu disse que precisava de você. O rosto dele se contorceu. Eu fui um covarde. Pensei que você estava blefando, que ia passar, que eu podia manter minha vida intocada. Você poderia ter perguntado um telefonema, uma mensagem. Em 5 anos, ele assentiu lentamente, a vergonha irradiando dele como calor. Eu não tenho desculpa. Tentei inventar uma, mas não há. Eu fui egoísta, e estúpido, e assustado. Alice se levantou então, caminhando até a mesa de costura, de costas para ele. Você sabe como é dar à luz a 3 bebês, sem ninguém esperando do lado de fora da sala de parto? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Segurá-los e perceber que você tem que se tornar tudo. Mãe, pai, protetora, provedora, ou elas não sobreviverão. Ele não disse nada. Ela se virou lentamente. Você sabe quantas noites eu fiquei sem comer porque não havia o suficiente para todos nós? Quantos dias eu carreguei 2 no meu peito e empurrei a terceira em um carrinho pela neve
Só para chegar ao trabalho? Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele não as deixou cair, ele não ousou. Eu não estava tentando te punir, ela continuou. Eu não contei ao mundo seu nome. Eu não te persegui. Eu não estava esperando por um grande pedido de desculpas. Eu apenas segui em frente, porque eu tive que fazer isso. Eu quero conhecê-las, ele disse finalmente, sua voz rouca. Eu sei que não mereço, sei que é tarde, mas eu quero tentar. Alice o estudou, os braços cruzados, o rosto ilegível. Elas não são um prêmio, Léo. Elas não são seu arco de redenção. Eu sei. E se você sequer pensar em ir embora de novo, eu não vou. Ele engoliu em seco. Eu as vi e algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Elas são minhas filhas. Eu perdi 5 anos, mas se você me permitir, passarei o resto da minha vida consertando isso. Ela não respondeu imediatamente. Seu coração batia tão forte que era difícil pensar com clareza. Parte dela queria gritar, jogar cada pedaço quebrado de seu passado na cara dele, mas outra parte, a parte exausta e dolorida, queria acreditar que talvez, apenas talvez, ele estivesse dizendo a verdade. Ah, eu não sei que tipo de papel você pode ter, ela disse lentamente. Ainda não. Elas não sabem quem você é. Elas nunca perguntaram. Mas se eu lhes contar, tem que ser nos meus termos, com cuidado. Você não pode simplesmente entrar e bancar o herói. Ele assentiu. Claro, preciso de tempo e limites. O que você precisar, ele disse, qualquer coisa. Por um momento, houve silêncio. Então Léo enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno. Uma foto dobrada. Ele a entregou sem uma palavra. Era uma foto antiga, uma que ela não via há anos. Ela e Léo, tirada nos primeiros dias, quando tudo ainda parecia possível. Ela estava rindo, encostada nele. Ele estava olhando para ela como se ela fosse a única coisa que existia. Eu guardei, ele disse suavemente, mesmo quando tentei esquecer todo o resto. Ela segurou a foto por um longo tempo. Depois, lentamente a dobrou e a colocou de volta na mão dele. Esse homem não existe mais, ela disse, e nem aquela garota. Mas ao olhá-lo, mais velho, mais quieto, ferido de uma maneira que não era performática, ela não bateu a porta. Ela não gritou. Ela não pediu que ele fosse embora. Em vez disso, ela assentiu uma vez e disse: volte amanhã. Vamos conversar mais. E talvez você possa conhecê-las. Então ela passou por ele e voltou para sua máquina de costura, não porque não se importasse, mas porque ainda havia trabalho a fazer, e 3 meninas no corredor que precisavam de jantar. O dia do teste de DNA foi cinzento, o céu pairando baixo sobre a cidade como um cobertor de cinzas. Alice não queria ir. Cada parte de seu corpo resistia à ideia de entrar em um prédio estéril apenas para provar algo que ela sempre soubera. Algo em torno do qual toda a sua vida havia sido moldada. Mas ela havia concordado, não por Léo, não para justificar nada. Ela o fez por suas filhas, para que no futuro, se perguntas surgissem, não houvesse ambiguidade, nem histórias reescritas, apenas a verdade, impressa, assinada e inegável. Eles se encontraram em uma clínica particular no bairro de Pinheiros, aninhada entre uma floricultura e um escritório de advocacia. Léo já estava lá quando ela chegou, sentado na área de espera com as mãos cerradas, tão firmemente que ela podia ver o sangue escorrendo de seus nós dos dedos. Ele se levantou quando a viu, mas ela não ofereceu um sorriso. Não havia espaço para polidez hoje. A enfermeira explicou tudo de forma rápida e eficiente. Levaria alguns dias para processar os resultados. Eles coletaram as amostras. Simples, rápido, mecânico. Alice submeteu sua parte sem uma palavra. Léo hesitou antes de esfregar o interior da bochecha.
seus olhos piscando em direção a ela uma vez, quase como se pedisse algum tipo de segurança. Ela não lhe deu nenhuma. Depois que terminou, eles saíram para o vento e por um momento nenhum dos dois se moveu. Carros passavam correndo na rua, uma sirene uivava ao longe. A vida inconsciente, indiferente, seguia em frente. Eu não preciso de papelada para me dizer que são minhas, Léo disse, finalmente quebrando o silêncio. Mas eu entendo por que tivemos que fazer isso. Eu só não consigo acreditar que perdi tudo. As primeiras palavras, os primeiros passos, tudo. Você não perdeu. Alice respondeu, sua voz quieta, mas cortante. Você escolheu não estar lá. Ele assentiu. Ele não discutiu, o que era um progresso. Quando os resultados chegaram 3 dias depois, ele apareceu em seu estúdio segurando o envelope como se fosse um veredicto. Ela já havia lido sua cópia naquela manhã. A resposta, claro, era sim. Uma correspondência de 99,99%. Ele era o pai biológico de Esperança, Lívia e Marina. Eu não sei por que isso me atinge tão forte, ele disse, a voz trêmula enquanto se sentava ao lado de um dos manequins que ela usava para ajustes. Eu sabia, mas ver no papel, sinto que estou olhando para um espelho que quebrei 5 anos atrás. E agora estou encarando os pedaços. Alice estava sentada em frente a ele, agulha na mão, remendando uma pequena manga. Ela não respondeu imediatamente. Ela não precisava. O silêncio entre eles não era mais cruel. Era algo diferente agora, mais pesado, mais honesto. Eu quero conhecê-las, Léo disse novamente apropriadamente. Eu não quero ser apenas um estranho que elas viram em uma festa chique. Elas não sabem que você existe, ela disse. Elas perguntaram sobre um pai, sim, mas eu nunca lhes disse que você se foi. Eu apenas disse que elas foram feitas com amor e que elas têm umas às outras. Elas não se sentem abandonadas. Isso é porque eu nunca as deixei. Ela fez uma pausa, sua agulha puxando o tecido de forma limpa. Se você quer estar na vida delas, não se trata de você. Trata-se delas. E eu preciso saber que você está pronto para isso. Eu estou, ele disse rapidamente, inclinando-se para a frente. Eu sei que nunca vou recuperar o tempo perdido, mas eu não estou aqui para apagar seu trabalho. Estou aqui para somar, se você me deixar. Sua sinceridade era desconfortável, não porque ela não quisesse acreditar nele, mas porque alguma parte dela acreditava, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Então ela estabeleceu regras. Ela deixou claro que qualquer relacionamento com as meninas começaria devagar, como um amigo da mamãe, alguém gentil e seguro que se tornaria familiar com o tempo, sem grandes revelações, sem pressão e, absolutamente, nenhuma inconstância. Se ele aparecesse uma vez e depois desaparecesse novamente, não haveria segunda chance. Ele concordou com tudo, cada limite, cada condição. Não havia protesto nele, apenas determinação silenciosa, do tipo que vinha de perceber tarde demais o quanto havia sido perdido. O primeiro encontro aconteceu naquele fim de semana. Alice havia organizado uma tarde tranquila no parque do Ibirapuera. Não uma reunião avassaladora, apenas um piquenique simples, sob as árvores. As meninas estavam vestidas com suas roupas favoritas, cada uma com sua própria pequena mochila, cheia de livros de colorir, lanches e tesouros que insistiam em trazer. Léo chegou de jeans e moletom, parecendo mais um professor do que um bilionário. Quando as viu, ele congelou. Seu rosto desmoronou com algo que Alice não conseguia nomear.
Admiração? Culpa? Coração partido? Alegria? Ele se aproximou lentamente. Alice se ajoelhou ao lado das meninas e sorriu enquanto elas olhavam para cima. Meninas, ela disse gentilmente, este é o Léo. Ele é um amigo meu. Ele queria conhecê-las. Esperança, sempre a corajosa, deu um passo à frente primeiro. Oi, eu sou Esperança. Eu sou a mais velha, por 2 minutos. Lívia seguiu de perto, oferecendo um aceno cauteloso. Eu sou Lívia. Eu gosto de espaço e estrelas. Marina sorriu e correu sem hesitar. Eu sou Marina. Eu gosto de abraços. Então ela envolveu os braços em torno das pernas de Léo sem pensar 2 vezes. Ele se ajoelhou, os olhos marejados, e retribuiu o abraço cuidadosamente, como se ela pudesse quebrar. É um prazer enorme conhecer todas vocês. Ele sussurrou. Eles passaram horas juntos, desenhando, brincando com frisbees, conversando sobre seus livros favoritos. Léo ouviu mais do que falou. Ele nunca pressionou. Ele nunca tentou reivindicar nada. Ele apenas apareceu totalmente, silenciosamente, atentamente. No final do dia, Esperança declarou que ele era legal para um adulto. Lívia o deixou ajudá-la com seu puzzle de constelação que brilha no escuro e Marina adormeceu com a cabeça em seu colo. Alice assistiu a tudo a poucos metros de distância, o coração emaranhado em 1000 emoções. Ela não sabia o que viria a seguir. Ela não sabia se algo disso duraria, mas algo estava mudando, algo real, e pela primeira vez em muito tempo, não parecia que ela estava à beira de um precipício. Parecia que ela estava construindo algo sólido, algo que poderia durar. Por um tempo, parecia que a tempestade havia passado. Semanas se transformaram em meses, e o que antes era inimaginável se tornou normal. Léo começou a visitar regularmente, sempre seguindo os limites que Alice havia estabelecido. Ele nunca pressionou, nunca exigiu e nunca perdeu um encontro agendado. No início, as meninas só o viam em espaços seguros e familiares. O parque, o estúdio, a lanchonete favorita delas com as panquecas de animais. Mas, eventualmente, Alice o permitiu entrar em sua casa, mesmo que para visitas breves. Ele trazia livros, jogos, às vezes pequenos artesanatos que jurava ter feito sozinho, embora Alice suspeitasse que uma assistente muito cara havia ajudado. As meninas o adoravam, não de uma forma imediata e avassaladora, mas gradualmente, como uma nova árvore crescendo entre raízes que sempre estiveram ali. Elas começaram a chamá-lo de seu Léo, depois tio Léo, e finalmente Marina, sempre a destemida, experimentou o papai em uma noite, enquanto subia em seu colo, olhos sonolentos e braços em volta do pescoço. Ele não reagiu com lágrimas ou teatralidade, apenas a segurou um pouco mais apertado, como se ouvir aquela palavra tivesse costurado algo de volta nele. Alice assistiu tudo acontecer sem impedi-lo. Ela não sentia mais a mesma necessidade de proteger cada momento dele. Ele havia aparecido, ele havia ficado. Mas a paz tem um jeito de deixar as pessoas nervosas, especialmente aquelas que viveram muito tempo dentro do caos. Começou com uma manchete. Um tabloide havia captado sussurros sobre os filhos secretos de Léo, e a foto que usaram era uma imagem antiga de Alice em um evento de caridade, ao lado das meninas em vestidos combinando. Não era para o público, mas alguém deve tê-la vendido. De repente, blogs e sites de fofoca se iluminaram com especulações. O magnata da tecnologia estava escondendo trigêmeas. Ele era o pai? Quem era a mulher misteriosa de São Paulo? O artigo viralizou em horas. O telefone de Alice começou a vibrar sem parar. Ligações, mensagens,
pedidos de entrevista, até ameaças. Sua caixa de entrada se encheu de marcas perguntando se as meninas poderiam posar com o pai para uma campanha com tema familiar. Outros a acusaram de armá-lo, de ser uma interesseira, de mentir, de usar as meninas como alavancagem. Ela manteve as meninas em casa, fora da escola, por uma semana e desligou todas as notificações. Léo apareceu naquela noite, punhos cerrados, o rosto pálido de fúria. Ele não tinha ideia de como isso havia acontecido. Sua equipe já estava trabalhando nisso. Ele queria emitir um comunicado, algo para protegê-las, mas Alice, calma e perspicaz, disse não. Ela não queria que as meninas fossem usadas como escudos para a reputação dele. Elas não eram uma ferramenta de relações públicas. A reação negativa não terminou. Uma manhã, quando Alice saiu para colocar o lixo para fora, ela encontrou uma mensagem pintada com spray na parede de seu apartamento. Mentirosa! 2 dias depois, alguém deixou uma boneca quebrada em sua porta. A polícia não podia fazer muito. Ninguém tinha visto nada. Léo foi até lá naquela noite, andando pela sala de estar enquanto as meninas brincavam calmamente em seu quarto, alheias à feiura do mundo. Ele disse para ela se mudar. Ele disse que tinha uma casa particular no interior, totalmente equipada, totalmente segura, onde todos estariam protegidos. Eu não vou me esconder, Alice disse. Eu nunca me escondi. Eu as criei abertamente, na verdade. Você é quem fugiu. Eu sei, ele disse a voz rouca. Mas desta vez eu não estou fugindo. Eu estou parado. E se eu tiver que colocar uma parede entre elas e o mundo, eu o farei. Não estou pedindo para você desistir da sua vida. Estou pedindo para você me deixar proteger a que você construiu. Não foi uma decisão fácil. Alice odiava a ideia de ser vista como fraca, de parecer depender dele. Mas depois que a 3ª vez em que alguém tentou tirar fotos das meninas no parquinho, depois que Marina chegou em casa chorando porque um estranho havia perguntado se o pai dela era famoso, ela concordou. Eles se mudaram no meio da noite. Léo organizou tudo com precisão e silêncio. 2 SUVs pretos, um motorista de confiança e uma pequena equipe de mudança que embalou suas vidas em caixas sob o luar. A casa era uma fortaleza moderna cercada por árvores, longe de olhos curiosos. As meninas foram informadas de que era uma aventura, umas férias, algo especial. E elas aceitaram com maravilha nos olhos, muito jovens, para saber que era proteção disfarçada de luxo. Alice lutou nas primeiras semanas, sentia falta do ritmo de seu estúdio, da padaria da esquina, da liberdade de seu próprio espaço. Ela odiava o silêncio. Mas as meninas se ajustaram rapidamente, encantadas com o jardim, a piscina coberta e a sala cheia de livros com puffs e luzes de estrelas. Léo lhes deu espaço. Ele não tentou assumir o controle. Ele simplesmente se tornou uma presença constante, lendo histórias para dormir, cozinhando panquecas desajeitadas aos domingos, caminhando com elas até o final da entrada para sua van de homeschooling. E gradualmente, sem querer, Alice se acalmou. Houve uma noite no final de outubro em que uma tempestade derrubou a energia por alguns minutos. A casa ficou escura e Marina começou a chorar. Léo a pegou no colo e a levou para a lareira, acendendo-a à mão enquanto sussurrava histórias sem sentido sobre dragões da chuva e gatos relâmpago. Alice ficou nas sombras, observando a luz do fogo tremeluzir em seu rosto, e percebeu que não via mais o homem que a havia deixado em um escritório 5 anos atrás. Ela viu um homem que havia sido quebrado pelo próprio medo e que agora estava tentando, peça por peça, ganhar algo real.
Ela não confiava facilmente. Ela não perdoava completamente. Mas quando Léo adormeceu naquela noite no sofá, com duas das meninas esparramadas sobre ele como gatinhas, ela lhe trouxe um cobertor, colocou-o sobre os ombros dele e sussurrou: "Obrigada." Ela nunca tinha dito isso antes, ele nunca havia pedido, mas naquele momento foi o suficiente. Porque a guerra ainda estava lá fora, nas manchetes no passado, na memória de tudo o que os dois haviam feito de errado. Mas dentro daquela casa, naquela noite, eles estavam seguros. E esse era um começo que nenhum dos dois esperava encontrar. A primavera chegou lentamente no interior de São Paulo, com o orvalho ainda agarrado ao chão, muito depois do nascer do sol. As árvores do lado de fora da propriedade se esticaram de volta à vida, e o jardim começou a florescer com cores cautelosas. Dentro da casa, a vida tinha encontrado um ritmo, um que Alice nunca imaginou que experimentaria. As meninas se adaptaram às suas rotinas, escola pela manhã, artesanato à tarde e noites cheias de risadas, livros e longos jogos de faz-de-conta. Suas vozes ecoavam pelos corredores como sinos de vento, claras e sempre presentes. Elas pararam de perguntar quando voltariam para o Morro do Querosene. Esta era a casa agora. Alice também havia mudado. Ela ainda administrava seus negócios remotamente agora, com uma eficiência silenciosa. Ela continuou costurando, embora o ritmo tivesse diminuído, não mais impulsionada pelo desespero, mas pela alegria. Seu estúdio havia sido reconstruído, na ala leste da casa, uma sala ampla e iluminada pelo sol, cheia de cores e texturas, e o zumbido suave da criatividade. Ela fazia longas caminhadas pela manhã, antes que as meninas acordassem, café na mão, permitindo-se respirar profundamente, sem o peso antigo, pressionando seu peito. Não era perfeito, mas era paz. E ela havia aprendido, ao longo dos anos, a aceitar a paz onde pudesse encontrá-la. Léo não apenas cumpriu suas promessas, ele as excedeu. Ele se tornou uma presença em suas vidas, não através de grandes gestos, mas através da consistência. Ele ajudava com o dever de casa de matemática, assistia a recitais de dança na sala de estar e memorizava a rotina de dormir de cada menina sem nunca ser solicitado. Ele sabia que Esperança odiava uvas passas, que Lívia precisava da luz noturna acesa mesmo que fingisse que não, e que Marina não conseguia adormecer a menos que alguém lhe contasse uma história sobre a lua. Ele ouviu mais do que falou. Ele apareceu mesmo nos dias em que o trabalho o puxava, e lentamente as meninas pararam de vê-lo como um visitante e começaram a vê-lo como parte delas. Faz quase um ano desde a noite em que deixaram São Paulo, quando Léo pediu Alice em casamento. Não foi dramático, não houve flash mob ou anel escondido na sobremesa. Aconteceu em uma terça-feira chuvosa, enquanto eles dobravam roupa. As meninas estavam brincando na outra sala, rindo de algum jogo que só elas entendiam. Léo estava segurando uma das camisetas de Marina, macia e rosa, quando olhou para Alice e disse: "Eu sei que não é assim que as pessoas costumam pedir, mas eu te amo, eu as amo, e eu quero isso, todos os dias. Eu quero construir uma vida com você, não apenas em torno delas, mas por causa delas. Você quer casar comigo?" Ela olhou para ele, pega completamente de surpresa. O casamento nunca pareceu uma opção, não depois de tudo. Parecia uma fantasia que outras pessoas tinham permissão para alcançar. Mas olhando para ele agora, o homem que uma vez se afastou de tudo, ela viu alguém que havia se reconstruído peça por peça. Ela não respondeu imediatamente. Ela precisava sentir a resposta em seus ossos. Naquela noite,
Depois que as meninas estavam dormindo e a casa estava quieta, ela se sentou perto da janela e pensou em todas as versões de si mesma que havia sido. A garota de 19 anos chorando em um banheiro, a mãe segurando 3 recém-nascidos sozinha em uma cama de hospital, a mulher costurando roupas à luz de velas, a lutadora que ficou na frente de um homem que a havia quebrado e o desafiou a encarar o que ele deixou para trás. Todas ainda estavam dentro dela, mas agora também estava a mulher que havia sobrevivido a tudo, que havia construído uma vida a partir de cinzas, linha e amor. Na manhã seguinte ela disse sim. O casamento foi pequeno, sem manchetes, sem imprensa, apenas família. O tipo que foi escolhido, não herdado. A cerimônia aconteceu no jardim, sob um dossel de flores brancas desabrochando, com canto de pássaros e risadas enchendo o ar. As meninas usavam vestidos que haviam ajudado Alice a desenhar, cada um único, mas cortado do mesmo tecido. Esperança caminhou à frente com um buquê quase tão grande quanto ela. Lívia distribuiu estrelas de papel artesanais para cada convidado. Marina era a florista e se recusou a andar. Ela correu pelo corredor, rindo, com os braços cheios de pétalas. Léo esperou por ela no final do caminho, seu terno perfeitamente ajustado, seu rosto suave e cheio de admiração. Quando Alice apareceu em um vestido feito de seda e costurado por suas próprias mãos, toda a multidão se levantou, mas Léo não notou mais ninguém. Ele olhou para ela da maneira que um homem olha para algo que ele nunca acreditou ser digno. Algo que ele está disposto a passar o resto da vida ganhando. Eles não fizeram votos tradicionais. Em vez disso, falaram do coração. Alice prometeu nunca esquecer o que havia sido necessário para chegar ali. Prometeu nunca parar de proteger o amor que construíram do zero. Léo prometeu não consertar o passado, mas honrá-lo. Prometeu caminhar ao lado dela e das meninas em cada passo para frente, não importa o quão difícil ou imperfeito. Após a cerimônia, as meninas correram descalças pelo gramado, gritando de alegria. A música tocava, não uma playlist, mas ao vivo, um quarteto de cordas aninhados sob o carvalho, tocando melodias suaves e calorosas enquanto a noite caía. Eles dançaram até as estrelas aparecerem, e até depois. Mais tarde, naquela noite, quando a casa ficou quieta novamente, Alice deitou-se ao lado de Léo na cama que agora compartilhavam. As janelas estavam abertas, deixando entrar o perfume de jasmim em flor. A pulseira que Marina havia feito para ela, agora gasta e desbotada, ainda estava em seu pulso. Ela não a tinha tirado, nem mesmo para o casamento. Ela sussurrou no escuro. Você se pergunta como teria sido diferente se você tivesse ficado naquela época? Ele ficou quieto por um longo tempo antes de responder. Todos os dias. Mas então eu me lembro. Se eu não tivesse saído, eu poderia não ter me tornado o homem que eu precisava ser para merecer isso agora. Ela se virou para ele, sua voz firme. Você ainda tem que ganhar isso todos os dias? Eu sei, ele disse, e eu vou. Lá fora, o vento sussurrava nas árvores e em algum lugar no corredor, uma das meninas murmurava em seu sono. Alice sorriu, pegou a mão de Léo e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, não havia alarmes em seu peito, nem garras de dúvida apertando sua coluna, nem medo esperando nas sombras. Apenas amor, firme e completo, construído a partir de cinzas e segundas chances. E desta vez, duraria.